Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desta quinta-feira, dia 28 de novembro de 2019, 34ª semana do Tempo Comum. Pelo que eu sei, hoje é a cor verde, então deve ter um santo, lógico, mas a princípio, cor verde, Tempo Comum, né? Vamos fazer as leituras respectivas a esse período de espera do reino dos céus, né? A vinda do Senhor Jesus. Já vamos iniciar fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como vocês devem ter reparado, nessas últimas 2 semanas, está um pouco diferente as minhas leituras aqui, porque eu tive que usar o aplicativo, voltar a usar o aplicativo da liturgia diária da Canção Nova. É que eu dei de presente o meu material Deus Conosco, né? E eu fiquei nessas 2 semanas me batendo bastante. Se você ouviu os áudios da segunda-feira, não essa segunda passada, eu estava usando até partes de Bíblia. Então eu pegava a Bíblia lá da linguagem do tempo dos dias de hoje, da editora Paulinas. O Evangelho era do Novo Testamento, da Edições Loyola de 1980, e assim ia. Os Salmos eram pela Bíblia da Ave Maria, né? Mas aí eu senti necessidade de baixar de novo o aplicativo da liturgia diária. Então, se você acha propício estar baixando o aplicativo, já que a gente não desgarra mais do iPhone, do smartphone, então abaixa você também lá na Play Store ou no Apple Store, que vai estar disponível para vocês, tá? E essa semana essa semana em particular, estamos fazendo a leitura, principalmente nas primeiras leituras, das profecias de Daniel, que tem essa questão, o mote reinos humanos não permanecem muito tempo na Terra, a memória principalmente e a linhagem, né? Manutenção desses reinos, tudo passa, mas o reino dos céus não passa, é permanente, porque Deus é soberano, todo-poderoso. Isso tem a ver também com o reinado do Senhor Jesus, né, que vem sempre na lembrança. O reino de Jesus, que foi domingo, foi lembrado Cristo Rei, ou Cristo Pantocrator, que é o termo grego que eu mais gosto, né, para dizer que Jesus é o rei do universo e o trono dele é a cruz. Esse é o símbolo do Senhor Jesus. Não a cruz vazia, mas a cruz dele crucificado, morto, ensanguentado, chagado, né? Esse é o reino dele. E zombado também, né? Eu não fiz a análise do domingo, mas eu já vou fazer. Eu achei um detalhe interessante que me passou pelo meu coração e pela minha cabeça depois. A leitura, principalmente desse domingo, né, recordando que foi Lucas 23, versículos 35 a 43, fala do momento, né, que ele lá na cruz, os judeus zombando dele, os soldados romanos zombando de Jesus, um dos ladrões zombando mais ainda, e apenas o outro ladrão defende Jesus. E aqui vem a reflexão, né? Eu não sei como é que você interpretou o domingo de Cristo Rei, como é que você vivenciou, se você pensou, pode até meditar depois, não tem problema, o importante é que isso entre no seu coração para uma conversão que começa dentro de nós e depois parte para as atitudes, né? Isso que é importante. Primeiro, uma conversão até do nosso entendimento com relação à visão que temos de Jesus, o que esperamos de Jesus, porque o que pensamos de Jesus não vai nos salvar. É pela graça do Senhor que ocorre a salvação. Mas a partir do momento que temos abertura, de repente uma mudança de pensamento, de comportamento, em relação à imagem do Senhor Jesus, ao Senhor Jesus Eucarístico, a como nós adoramos o Senhor Jesus, pode ser o começo da graça ficar mais infusa dentro de nós, né, para que possamos dar um testemunho de fé e de vida para o restante da família, para a nossa sociedade, para os nossos amigos, locais onde nós trabalhamos.
penso assim. E o que me chamou a atenção foi justamente essa defesa do ladrão, falar, pare você, não fale assim dele. Nós estamos aqui na cruz porque nós merecemos, porque fomos malfeitores, é a justiça. A justiça está se cumprindo. Agora ele não fez nada. Jesus não fez nada. E eu acho interessante que depois ele se reporta a Jesus, fala, Senhor Jesus, quando o Senhor reinar, não se esqueça de mim. Esse ladrão, ele não pede, por favor, eu quero entrar no reino dos céus com o Senhor. De alguma forma, a conversão desse bom ladrão, que o termo é esse, né, o bom ladrão, ocorre nesse exato momento do martírio de todos ali, dos três, mas apenas um, no último momento de consciência, no meio da dor, no meio de tudo, e vendo a dor de Jesus, vendo que Jesus foi mais esfolado do que até os outros, né, do que os outros dois, esse bom ladrão fala, Senhor Jesus, quando o Senhor reinar, lá no seu reinado, olha só, né, olha como é a coisa. Eu não sei como é que é o seu reinado, mas falam que o Senhor é rei. Dentro do coração do bom ladrão foi tocado. Então ele sabia que Jesus iria reinar em algum lugar. Eu falei assim, quando o Senhor reinar lá, o Senhor só olha para mim, lembra de mim só. Porque o bom ladrão sabia que não era merecedor de nada, né? E Jesus fala, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Vai estar comigo no meu reinado, no paraíso, né? E aí vem aquela coisa, sabe? Que me veio à mente. Como que temos defendido Jesus em nossas vidas? E se de fato a gente tem defendido, ou se no momento de raiva a gente agiu como outro ladrão. Ah, você é Deus, então salva-te a ti mesmo, mas num tom jocoso, num tom de injúria, de desprezo. Ah, imagina, você é rei, ou da onde, né? Por quê? Porque a visão é fechada, é que nem tem aqueles tapa-olho do cavalo, sabe? Tem gente que é assim. Nós também somos assim, eu e você. E eu acho bacana que o bom ladrão, ele tem uma percepção, e na última hora ele percebe uma injustiça acontecendo muito grande. Ele vê que, não, tem alguma coisa errada. De repente esse bom ladrão ouviu falar de Jesus. Alguma coisa tocou ali e houve uma conversão imediata, real e imediata naquele momento. E além daquela conversão, acreditou, não, ele é rei, eu não sei como é que é o reinado dele, mas ele é rei, se ele puder olhar para mim, tá bom, né? Só olhar, só lembrar de mim, tá bom. Então vale a reflexão do Evangelho, queria compartilhar essa reflexão, esse questionamento, né? Esse apontamento que eu tive desse domingo. É porque aconteceram algumas notícias, né, no correr da semana, e aí a gente acaba se perdendo um pouquinho. Eu tinha algumas coisas para falar, acabei falando também, e só agora, né, na quinta-feira, no áudio da quinta, que eu estou podendo dizer, a fazer um apontamento, esse questionamento, né, como que eu estou defendendo Jesus? Será que eu estou sendo tão arrogante a ponto de dizer, vai lá e se salva, né, Senhor Jesus, aí, ó, tô nem aí pro teu reino, né? Porque palavras e certas ações não condizem com o que se passa no coração da gente, ou no meu coração. Vamos colocar assim, não estou pondo fardos nas suas costas, longe de mim. E outro detalhe que queria deixar claro também é assim, os romanos vieram lá e judiaram de Jesus, sim, de fato, mas existe um crime maior aí, um peso maior de desprezo e que Deus Todo-Poderoso não gostou, que os judeus mataram Jesus porque não aceitaram as palavras e muito menos esse Messias, que no lugar de ser parecido com o rei Davi, estava mais para um mendigo, uma pessoa que só se aliava, se chegava perto de mendigos, de doentes, leprosos e prostitutas e publicanos, né? Não queriam esse Deus misericordioso, queriam ver um Jesus ao estilo do rei Davi, que é o que Judas acaba atraindo Jesus, né? Judas Iscariotes. Tem um peso maior aí de não aceitação do que os romanos. Os romanos, para ele, tudo que chegasse para ele, para crucificação, era bandido. Romano era pagão, não estava esperando Deus nenhum. Para eles não havia promessa de que haveria um Messias. Veja, não estou defendendo também o que os romanos fizeram. Estou querendo colocar uma questão de responsabilidades aí.
E também não estou querendo dizer que os judeus é que mataram Jesus, né? Veja, a promessa veio para os judeus. Uma ala importante dos judeus não aceitou e colocou à morte. Os pagãos romanos apenas cumpriram ordens e zombaram e fizeram tudo que fizeram, porque para eles Jesus era um bandido. Porque não estavam esperando nenhum Deus, nenhum Salvador, nenhum Messias. Não há uma promessa para pagão. E aí, quando acontece tudo, um centurião vê tudo acontecendo, os sinais no céu e tudo, e rachando o templo de Jerusalém, e ele fala, né? Não, definitivamente este é filho de Deus, né? De um Deus poderoso, de um Deus que eu não conheço. Algo está acontecendo de sobrenatural. Então aí a conversão acontece para alguns romanos também. E isso que já aconteceu para um ou outro, aquele centurião Cornélios, ou o centurião lá do servo muito querido que estava doente, que é a parte que existe no missal. Então essa é uma outra reflexão que eu gostaria sempre de lembrar, né? Não é questão de culpabilidade, não é isso. Mas digamos que os judeus zombaram muito de Jesus, mas havia uma promessa, eles eram um povo escolhido, existia uma promessa para eles e eles não reconheceram, porque estavam esperando uma espécie de Messias ao estilo de rei Davi, guerreiro, aguerrido, libertador, rei todo-poderoso sobre a terra. Só que Jesus é o rei todo-poderoso sobre todo o universo, então aí o reinado dele é maior. E aí, como que a gente vai entender esse reinado, né? O Senhor Jesus, se o reinado dele começou na cruz. É um mistério também, né? Então que a gente possa pedir a graça, que a graça do Senhor venha para nós podermos estarmos compreendendo em nosso coração, não nem tanto pelo entendimento da cabeça, pela razão, mas muito pelo coração, no sentido, não, isso faz sentido, né? Na hora que começa a fazer sentido, aí estamos indo também no caminho certo. Não é sentimento, não é pelo uso da razão, porque a gente não tem como colocar, por exemplo, a Santíssima Trindade, né, racionalmente, assim, compreensível na nossa cabeça. Se nem Santo Agostinho, que ele queria tanto entender a Santíssima Trindade, não conseguiu, né? Então o jeito é que a graça do Senhor, pela infusão do Espírito Santo, possa converter o nosso coração para sabermos que não, é esse o caminho. Tá difícil, não estou entendendo, não sei explicar, mas é esse o caminho. Então, a partir dessa, digamos, ressonância, né, que a gente possa estar fazendo essa intimidade com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e nos configurarmos a Ele. Pronto, falei. Agora vamos para a liturgia do dia. A primeira leitura de hoje está na profecia de Daniel, capítulo 6, versículos 12 a 28. Naqueles dias, aproximaram-se os chefes do reino e encontraram Daniel orando e fazendo preces a seu Deus. Foram ter com o rei e falaram a propósito do decreto. Ó rei, acaso não assinaste o decreto, segundo o qual todas as pessoas que nos próximos 30 dias dissessem oração a qualquer divindade ou homem que não sejas tu, ó rei, seria tirado na cova dos leões? O rei respondeu, sim, o que dizes é verdade, como manda a lei dos medos e persas e que não se pode violar. Então eles disseram perante o rei, Daniel, um dos cativos de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem por decreto que assinaste, mas 3 vezes por dia ele faz suas preces e orações. Ao ouvir isto, o rei ficou desapontado e tomou resolução de salvar Daniel, empenhando-se em libertá-lo antes do pôr do sol. Mas aqueles homens instaram com o rei e disseram, não te esqueças, ó rei, de que é lei dos medos e persas, que não se pode mudar nenhum decreto que o rei tenha promulgado. Então o rei deu ordem para buscar Daniel e lançá-lo na cova dos leões, e disse a ele, o teu Deus, a quem prestas culto com perseverança, haverá de salvar-te. Trouxeram uma pedra e puseram-na sobre a boca da cova, que o rei mandou com o seu anel e as dos grandes da corte, para que nada se tentasse contra Daniel. O rei retirou-se para o palácio e foi dormir sem cear e não quis que lhe trouxessem comida. Além disso, não conseguiu conciliar o sono. Ao raiar do dia, levantou-se o rei e foi apressadamente à cova dos leões. Aproximou-se da cova, chamou por Daniel com voz aflita e disse, Daniel, servo do Deus vivo, teu Deus a quem prestas culto com perseverança, pôde salvar-te dos leões? Daniel respondeu ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Os leões não me fizeram mal, porque na presença dele foi provada a minha inocência. Tampouco pratiquei qualquer crime contra ti, ó rei.
Com isso, alegrou-se grandemente o rei e mandou tirar Daniel da cova. Quando o retiraram, nenhuma lesão mostrava ele, porque acreditara em seu Deus. O rei mandou vir os homens que acusaram Daniel e os fez lançar na cova dos leões, juntamente com seus filhos e suas mulheres, e esses não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões caíam sobre eles, esmagando-lhes os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que habitavam a terra: que vossa paz se multiplique, está decretada por mim, que em todo o território do meu império todos respeitem e temam o Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo que permanece para sempre, seu reino não será destruído e seu poder durará eternamente. Ele é o libertador e salvador que opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem salvou Daniel das garras dos leões. Palavra do Senhor. O salmo de hoje, quer dizer, o responsório de hoje, que geralmente é um salmo, ainda está sendo proferida uma parte do livro de Daniel, capítulo 3, versículo 68 na sequência, com o refrão: Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Eu vou até fazer um comentário aqui. Se você acompanhar esse capítulo 3 de Daniel, parece igual, do responsório aí de 3 dias para trás, mas não é. É uma sequência, tá? Então é uma espécie de cântico, é uma oração de exaltação ao Senhor Todo-Poderoso, tá? Então não é a mesma coisa. A gente está fazendo na sequência dos versículos do capítulo 3 de Daniel. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Geada e frio, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Gelos e neves, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Noites e dias, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Luzes e trevas, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Luzes e trevas, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Raios e nuvens, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Ilhas e terras, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. O evangelho de hoje está em Lucas 21, versículos 20 a 28. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas, os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se, os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Bem, eu fiz uma análise do Evangelho de domingo, Cristo Rei, de Lucas, que foi o Evangelho daquele domingo. E agora eu vou só fazer tentar fazer um brevíssimo, aqui, reflexão da leitura de hoje. Como eu falei ontem, nós estamos fazendo leituras escatológicas, da escatologia católica cristã, da vinda, uma espécie de apocalipse, que o reino do Senhor Jesus está vindo, está próximo, e é preciso a nossa conversão. Primeiro eu vou dar um testemunho de quando eu lia muito o Apocalipse, quer dizer, não lia muito, mas quando eu lia eu ficava com medo. Eu li o Apocalipse da versão da Bíblia da Ave Maria, e lá Jesus é colocado como o nosso dominador. E aquele termo me causava muita angústia, na época que eu estava fora da Igreja Católica. E eu ficava com medo. Eu lia o Apocalipse e eu me arrepiava, me dava até angústia. Eu falei, meu Deus, tomara que não aconteça nada desse gênero. Depois veio a minha reconversão, estou fazendo a caminhada, firme desde 2016. A conversão foi em 2014, mas aí de fato voltei para a Igreja Católica Apostólica em 2016.
E agora o Apocalipse não me dá medo. Por quê? Porque quando a gente faz os sacramentos, tenta fazer de forma séria, correta, contrição no coração, aquele termo dominador passa a ser até um som para os ouvidos, pelo menos para os meus, não sei para você. Se você ainda tem medo do Apocalipse, de São João, eu sugiro que não tenha. Então é necessário uma conversão um pouco mais potente aí para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Vai ter destruição? Vai ter um monte de coisa? Vai. Na verdade, existem alguns sinais, né? Pode ser que sim, né? Pode ser que seja agora, pode ser que seja daqui a um tempo. Estão forçando talvez a barra. A gente está vendo algumas coisas estranhas. Estamos. Mas eu queria deixar uma mensagem de esperança, né? E aí eu uso das palavras do padre Roger Luiz, da Canção Nova. O Apocalipse nada mais é do que a festa do Todo-Poderoso aqui na Terra, entendeu? E se não acontecer na Terra, vai ser no céu mesmo, não importa. E se a gente partir antes, a gente precisa estar preparado para essa festa do Todo-Poderoso, porque o juízo final particular já aconteceu. Então, pessoas que estão morrendo já estão fazendo o seu juízo particular. Então, caríssimos, vamos ter esperança, né? Mas é preciso essa intimidade, a gente precisa estar compreendendo como é o reino dos céus. Como eu falei, como eu falei no começo deste áudio, a gente não entende como é que é o reino dos céus, o reino do Senhor Jesus Cristo. A gente não entende pela cabeça, aí às vezes também a gente não entende pelo coração. Mas que a gente possa pedir a graça de estar compreendendo melhor essa fé que nos protege até dos leões, que agora vem sim a reflexão da liturgia de hoje. Se você pegar Daniel 6, versículos antes do 12, você vai verificar que o rei Dario, ele foi enganado e fez um decreto, assim, assinou um decreto sem e-mail da atenção de que era preciso fazer culto de 30 dias a esse rei. Só que Daniel fazia o culto a Deus Todo-Poderoso e o rei viu que, nossa, fiz bobagem, eu assinei uma coisa e não prestei atenção. E ele percebeu uma jogada maliciosa dos inimigos de Daniel. E falaram, não, vamos jogar ele nos leões porque ele foi contra o decreto que o Senhor mesmo assinou. E o rei ficou angustiado, é isso que eu achei interessante. O rei Dario ficou angustiado, ficou preocupado, e ele mesmo fala, o teu Deus, a quem você faz preces, vai te salvar. Mas o rei fala, mas ao mesmo tempo ele não tem certeza, né? Nossa, eu tranquei lá Daniel no meio dos leões, mas eu estou dizendo, olha, que o teu Deus vivo, que você reza sempre, te salve disso, dessa situação, né? Porque o rei percebeu o engodo a qual caiu. Ele foi enganado, o rei foi enganado, porque os inimigos de Daniel queriam matar Daniel. De novo ele conseguiu prestígio, ele era de novo conselheiro do novo rei, porque Nabucodonosor morreu. O seu sucessor foi um fraco, perdeu para os medos e persas, que é o rei Dario. O rei Dario viu as qualidades de Daniel, teve como conselheiro e provocou a ira de algum, né, da ala lá, palaciana, lá do pessoal lá do palácio. E isso que eu achei interessante, né? O rei persa, de alguma forma, percebeu que aquele Deus de Daniel tinha poder, ou tem poder. E é a leitura, né? Depois nós vamos para o Evangelho e Jesus fala, dá orientações de algo que vai acontecer em Jerusalém, que de fato Jerusalém hoje está esse conflito, né? E sempre passou por conflito. Pode ser que volte a ter conflito de novo. Ali é um cadinho de pólvora, né? Lá qualquer faísquinha estoura, né? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não tenha medo do Apocalipse. Não tenha medo desse dominador que é Senhor Jesus, porque esse é o verdadeiro dominador. E o interessante é que ele nos domina pela nossa liberdade de aceitação a ele. Esse também é um dos mistérios. Mas você só vai descobrir se você fizer, de fato, uma verdadeira vivência cristã nos sacramentos, em atitudes concretas no Espírito Santo, abertos à graça do Senhor, porque senão vira pelagianismo. Mas, de qualquer forma, é melhor fazer. Faça, mas sempre dando graças e glória ao Senhor Jesus. Uma coisa que eu vou deixar aqui também exposta, né, eu sempre faço, é a consagração do dia. Né? Então, se você tem uma devoção às Santas Chagas, devoção ao Sagrado Coração de Jesus, à Santa Cruz do Crucificado, ao Imaculado Coração de Maria, mas sempre em Jesus, né? Consagre seu dia para Nossa Senhora, para o Senhor Jesus, para o Espírito Santo. Peça que eles estejam sempre com você.
que seja um ato diário, mesmo que você não esteja acreditando muito, mas aí você fala isso de verdade no seu coração para Jesus. Você fala assim, olha, de verdade, eu não estou acreditando muito nessa consagração, mas eu gostaria que o Senhor abrisse meu coração para isso, né? Existe um vídeo do Padre Paulo Ricardo que fala também pedir a graça suficiente do dia, porque às vezes a gente não está preparado para a graça completa de Deus, né? Então peça a graça suficiente para o dia em que você está, nesse dia que você está frágil, doente, que você está descrente, que você está na aridez, na falta de fé, que você está muito mundano, mas que você está mostrando uma abertura. Tipo, eu gostaria de me abrir para o Senhor Jesus, mas olha a miséria que eu sou, né? É assim. Isso também é um pequeno ato de humildade. Pelo menos é um ato de chegar até pelo dedão do pé de Jesus, né? Sempre falo assim. Melhor chegar perto do dedão, até a sombra de Jesus, do que chegar inteirinho nele, né? Porque às vezes a gente não pode não aguentar. Então peça outras coisas. Não peça um casamento, um namorado, o que mais que eu já vi? Pedir uma casa, pagamento das minhas dívidas. Não, peça a graça da sua conversão. Peça para que você entenda certas coisas que você vê nos outros, mas não está acontecendo na tua vida. Meu Deus, como é que a pessoa tem essa fé? Como é que essa pessoa consegue rezar tanto, já perdeu tantos filhos, perdeu até a esperança, perdeu até o fígado, sei lá, tá com câncer, mas tá lá rezando. É fé. E isso é um modo particular. Jesus nos olha como nação, como povo, mas ele tem um olhar particular sobre nós. Isso que é importante, é isso que é o mais bonito da nossa crença, tá? Então, me despeço dando essa... Não é fardos, mas é uma mensagem de esperança, porque está acontecendo algumas situações na vida de algumas pessoas que eu vejo ao meu redor que estão um pouco complicada, não estão entendendo o que está acontecendo, às vezes é uma tragédia até de acidente, perdas, né? Entrega a perda para o Senhor Jesus, deixa ele ser o dominador da sua vida, o verdadeiro dominador, não um dominador que escraviza, nos magoa, nos machuca, porque com Jesus, na hora que você se entrega para ele, você entrega, olha, você chega até meio desconfiado ou desconfiado, né? Mas depois você vê que mal ele não vai fazer, e daquele mal vai tirar um grande bem, um bem enorme, mesmo, de verdade, e daqui a alguns anos você dá até risada da situação que você está hoje. Isso que é esperança, hein? Então fiquem na paz de Cristo, no Sagrado Coração de Jesus e no Imaculado Coração de Maria. Certo? Então, paz e bem a todos.